E aí galera, estou gravando aqui um tutorial para passar algumas orientações de como vocês podem ajudar a gente a estar elaborando as perguntas do aplicativo DBV Sabe Tudo. Então, primeiramente gostaria de falar para vocês as 3 fases que esse programa está passando antes de ser disponibilizado. A primeira fase, que foi a mais demorada, foi a fase de programação do aplicativo. Essa fase levou aí alguns meses, mas agora nós finalizamos todo esse processo e agora estamos na segunda fase. Essa segunda fase é a que vocês estão inseridos, que é a fase de teste e criação das perguntas. Quando nós terminarmos de testar todas as funções do aplicativo, que vocês fizerem esse teste, e a gente descobrir se está tendo algum bug, alguma coisa, e vocês nos ajudarem a criar as perguntas, o banco de dados de perguntas, aí é só disponibilizar ele no Google Play para deixar para a galera aí baixar à vontade esse aplicativo, beleza? Então olha só, como que funciona o aplicativo? Primeiramente você vai começar jogando as perguntas de lenço. Depois que você alcançar uma pontuação pré-determinada, você é admitido em lenço e aí o sistema vai liberar para vocês as classes e as especialidades. Aí você vai poder jogar o restante do conteúdo. Enquanto você não passar na prova do lenço, você não consegue jogar nem especialidade nem classe. Isso é bem semelhante ao dia a dia do desbravador. Tem que começar primeiro pela história, pelos fundamentos dos desbravadores. Aí depois você vai avançando. Nesse momento a gente está querendo dar um foco maior nas especialidades. Por quê? Porque a especialidade tem um número maior e é mais fácil de fazer. As classes ela tem um universo muito grande, então pode levar mais um tempo para a gente poder estar trabalhando em classes, mas nós vamos fazer elas também. Só que o nosso foco agora é tentar criar o máximo de especialidade possível para poder disponibilizar aí. Se você tá jogando no aplicativo, você vai ver que as perguntas são sempre a mesma. Então a gente quer mudar isso o mais rápido possível, beleza? Então para poder disponibilizar isso, nós precisamos da pergunta, que é o que está faltando, o banco de dados da pergunta. E como que você pode ajudar, como que você pode colaborar fazendo essas perguntas? Aqui que eu vou te ensinar como fazer isso. A primeira coisa é você informar que tipo de especialidade que você deseja fazer as perguntas. Eu tenho uns exemplos aqui de pessoas que já estão nos ajudando. Por exemplo, o Bruno, ele está fazendo as especialidades de felinos e arte de acampar. A Kétori está trabalhando com as especialidades de anfíbios. O Arthur com acampamento 1 e Ordem Unida. E aí tem mais o restante dessa galera aí que selecionou algumas especialidades para fazer. O Edmar, por exemplo, já procurou a gente e falou que quer fazer a especialidade de acampamento seguro, que ele estava estudando esse material. Perfeito, melhor ainda, tá certo? E aí, como é que você faz para elaborar essas perguntas? O que a gente está pedindo para que vocês façam se você quer ajudar, mas não sabe como começar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que essas perguntas elas não são iguais às perguntas que está lá no manual de especialidade. Ela tem que ter no máximo 250 caracteres a pergunta. Já a resposta, ela tem que ter 40 caracteres no máximo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fazem para ter acesso ao site de perguntas, só que não é as perguntas que a gente quer, é as perguntas da especialidade, tá certo? Eu vou mostrar direitinho como isso funciona. Então você vai lá no navegador da internet, você procura lá ó, o site dos desbravadores, que é o site da Igreja Adventista. Então quando você acessar o site, ele vai aparecer aqui, adventista.org.br, você clica lá, vai abrir o site dos desbravadores, você vem aqui em manuais, especialidades, vai aparecer esse conteúdo, e aqui ele aparece, clique aqui e saiba mais sobre o manual de especialidade e como adquiri-lo. Você clica nessa opção, ele vai abrir um link, uma outra página, quer dizer, e aqui ele vai colocar, ó, visualize abaixo o manual em capítulos. A especialidade que nós vamos trabalhar é a especialidade de anfíbios. Vou utilizar essa especialidade como exemplo do tipo de perguntas que a gente precisa para o aplicativo. Então, a especialidade de anfíbios é estudo na natureza. Ela está na classe de estudo na natureza. Então, você vai clicar aqui, ó, estudo na natureza. Ele vai redirecionar e vai abrir um arquivo.
tá certo? Vamos aguardar e abrir. Tá carregando aqui o arquivo, ó, estudo da natureza. Então você abre esse arquivo, você pode expandir aqui do lado e vamos procurar a especialidade de anfíbios. Já localizei aqui, ó, tem várias especialidades, mas a de anfíbios é a especialidade número 23. Você vai passando aqui, ó, 7, 11, 14, 17, 19, 23. Está aqui, especialidade de anfíbios. Você pode dar um zoom, ó. Oficialmente, esse aqui é o mais atualizado que tem. Essas são as perguntas para que um desbravador possa ser investido na especialidade de anfíbios. A primeira pergunta que tem aqui é: quais as características dos anfíbios? Então vamos agora descobrir como é que faz para achar o conteúdo, aonde a gente acha as respostas para essas perguntas. Para achar essas respostas tem um site muito bacana que se chama Mundo das Especialidades. Você pode procurar lá no Google também que ele vai abrir, ó, Mundo das Especialidades. Você abre esse site, ele tem aqui, ó, Guia das Especialidades. Você abre, tem Biblioteca de Especialidade. E nessa biblioteca você vai ver um monte, mas um monte de conteúdo e material voltado para a área dos desbravadores. Aí nós vamos fazer o que? Vamos procurar se aqui tem um conteúdo da especialidade de anfíbios. Olha só, tem especialidade de cães, de flores, de dinossauros, rochas, astronomia, mas eu estou procurando a especialidade de anfíbios, répteis, origami, cactos. Opa, achei aqui a especialidade. Quando você clicar e fazer o download, ele vai abrir todo o conteúdo relacionado a essa especialidade. Então já abriu aqui. O interessante de utilizar o Mundo das Especialidades é porque aqui no final eles dão uma referência do conteúdo. E isso é bem bacana. E também tem outra coisa que eles disponibilizam de forma gratuita esse material. Então não vai ter problema de ninguém cobrar nada por estar usando esse material depois, certo? Mas vamos lá. Nossa primeira pergunta é, deixa eu expandir aqui, quais as características dos anfíbios? Então eu vou estudar o material agora, vou estudar esse material e vou tentar descobrir qual a característica do anfíbio. Então olha só, os anfíbios são animais vertebrados com características comuns entre si, que os distinguem dos outros animais do mesmo filo. Uma dessa característica é que, aí você vai ler todo esse material, mas eu já descobri aqui, ó, que uma característica do anfíbio é que ele é um animal vertebrado, ou seja, possui coluna vertebral. Então eu já posso pegar esse conteúdo que é uma característica do anfíbio e transformar em uma pergunta para o nosso aplicativo, respondendo ela. Então vamos colocar aqui, ó. Eu posso fazer da seguinte forma, ó. Das opções abaixo, qual é uma característica do anfíbio? Então olha só, aqui no meu material diz que o anfíbio ele é vertebrado. E eu posso criar algumas características falsas e uma característica verdadeira para poder responder essa pergunta. Então ela pode ficar desse jeito, ó. Alternativa, primeira alternativa, vertebrado. Segunda alternativa, invertebrado. Eu posso colocar que ele é mamífero, que eu sei que ele não é mamífero. Eu posso colocar também que ele é unicelular. Unicelular. Então, olha só, das opções abaixo, qual é uma característica do anfíbio? Ele é vertebrado? Ele é invertebrado? Ele é um mamífero? Ele é um unicelular? Se a pessoa dominar o conteúdo dessa especialidade, de cara ele já vai saber que essa é a opção verdadeira. Beleza? Então, nós já temos uma pergunta aqui para o nosso banco de dados da especialidade de anfíbios. Entretanto, vocês têm que ficar atento a esse item aqui que eu coloquei, ó. 250 caracteres para perguntas e 40 caracteres para as respostas. Como é que eu faço para saber se a pergunta tem até 250 caracteres? Eu seleciono todo esse texto, eu venho aqui nessa opção de revisão e ele vai me dar aqui, ó, contar palavras. Quando eu clicar aqui em contar palavras, ele vai me dizer a quantidade de caracteres que tem nesse texto selecionado.
Então essa pergunta ela tem 56 caracteres, tá com espaço de sobra, tá excelente. Se eu selecionar aqui o texto da resposta que tem que ter até 40 caracteres e pedir para contar aqui, ó, ele vai me dizer a resposta tem apenas 10 caracteres, também está com espaço de sobra, está perfeita essa pergunta. Então a nossa primeira pergunta já era. Vamos continuar lendo aqui, ó. Característica do anfíbio. Uma dessas características é que mesmo aqueles indivíduos que passam a maior parte do tempo em terra firme precisam de água para o desenvolvimento de seus filhotes. Ou seja, todos os anfíbios precisam de água, tá certo? Nem que seja na fase do seu desenvolvimento, mas eles necessitam de água para poder se desenvolver. Então eu já posso criar uma nova pergunta. Eu posso fazer uma pergunta agora de verdadeiro ou falso. Tipo assim, ó. Podemos afirmar que todos os anfíbios precisam de água para se desenvolver, mesmo aqueles que vivem em terra firme. Aí eu fiz uma pergunta, ó. Podemos afirmar que todos os anfíbios precisam de água para se desenvolver, até mesmo aqueles, fica até melhor o texto, ó. Até mesmo aqueles que vivem em terra firme, certo? Aí eu coloco duas opções, verdadeiro ou falso, certo? Então eu já tenho uma outra pergunta. Eu também posso mudar essa pergunta e deixar ela bem mais interessante. Eu posso colocar assim, podemos afirmar que nem todos os anfíbios precisam de água para se desenvolver, e encerra essa pergunta por aqui. Então você tem duas formas de escrever a mesma pergunta. Uma onde você dá um enfoque para ela, para que ela seja verdadeiro, e a outra para que ela seja falso. Em ambas as questões, a pessoa que estiver lendo vai ter que expressar o conhecimento desse item, né, da especialidade. Então, podemos afirmar que nem todos os anfíbios precisam de água para se desenvolver. Essa é uma opção falsa. Então, olha só, aqui é falsa. A primeira opção ela é vertebrada, a segunda opção ela é falsa. Vamos continuar aqui nas características dos anfíbios, ver se dá para fazer mais perguntas. Ó. São animais com sexos separados e se reproduzem geralmente dentro da água. Só a fecundação é externa, e para isso os machos atraem as fêmeas coachando. A maioria das fêmeas são mudas. Olha só uma curiosidade aqui, ó. A maioria das fêmeas elas são mudas. Então eu posso elaborar uma outra pergunta já em cima dessa característica. A maioria das fêmeas dos anfíbios são mudas. E aí eu crio duas alternativas aqui, ó. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. Encaixa no acento. São mudas, verdadeiro ou falso. Então essa resposta ela é verdadeira, tá certo? Então eu coloco um vermelho aqui que é para poder marcar a questão que está certa. Para eu saber a quantidade de caracteres que tem essa pergunta, eu venho aqui, seleciono o texto, revisão, contador de palavras e 44 caracteres. Para saber a quantidade de caracteres aqui embaixo, o mesmo processo, ó, ele já me dá a quantidade de caracteres. Beleza? Vamos continuar aqui, fazer mais alguns exemplos para ver se fixa melhor aí. Sua fecundação é externa, para isso os machos atraem as fêmeas coachando. Já dá para tirar outra pergunta aqui, ó. Como os machos atraem as fêmeas? Vamos aqui, ó. Ou posso colocar assim também, ó. Para atrair as fêmeas, os machos coacham. Vamos inventar umas outras perguntas, umas outras respostas aqui, ó. Piam, dançam. Faz o que mais aí? Eu não sei o que eles fazem. Vamos falar que eles liberam algumas substâncias. Ó. Liberam substâncias. E por aí você vai criando as suas respostas. Então, galera, se você for seguir essa linha de pensamento aí, você vai longe. Fácil, 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 você consegue elaborar um monte de perguntas.
Vou fazer um último exemplo aqui, tá certo? Para ver como é que fica, ó. Preciso saber a pergunta, né? Vou ver aqui a pergunta da especialidade anfíbios. Vou pegar aqui essa 3, a terceira pergunta, ó. Popularmente, para se diferenciar entre anuros, utilizam-se os nomes sapos, pererecas e rãs. Como podemos fazer para diferenciar entre esses 3 tipos de anuros? Aqui ele pede para usar a imagem, mas nós não temos, por enquanto, como utilizar imagens dentro desse aplicativo. Mas a gente pode fazer algo aqui para poder criar as respostas, criar as perguntas e respostas para isso. Vamos lá no conteúdo, ó, mundo das especialidades, vamos procurar a parte aqui, ó. Qual a diferença entre sapo, rã e perereca? E aqui ele já dá uma definição de sapo, ó. Sapo possui a pele mais rugosa e glândulas de veneno na cabeça, logo atrás dos olhos. Então eu vou selecionar esse conteúdo aqui, ó. Posso selecionar esse conteúdo, jogo ele para cá e coloco aqui, ó. Possuem a pele mais rugosa e glândulas de veneno. Isso aqui é a característica do sapo. E aí eu posso colocar algumas opções aqui, ó, só para confundir, ó. Rãs, pererecas e salamandra. Salamandra tem lá no material da especialidade anfíbio. E com isso eu consigo criar mais uma pergunta, ó. Possuem a pele mais rugosa e glândula de veneno na cabeça, logo atrás dos olhos. Essa afirmação está relacionada a qual tipo de anfíbio? Ao sapo, a rã, a perereca ou a salamandra? Nesse caso, está relacionado ao sapo. Vou marcar aqui o sapo, que é para eu não me perder depois, certo? E aí eu tenho uma outra pergunta aqui que dá para tirar pegando essa mesma linha de pensamento, ó. Rãs possuem a pele lisa, mais úmida, em geral aí você seleciona toda essa característica aqui da rã, ó. Você sabe que a resposta vai ser a rã, mas aí você coloca todas essas alternativas de novo, tá certo? E aí você tem mais uma pergunta, só que agora não vai ser sapo, agora a resposta vai ser rãs, tá certo? A primeira definição, essa definição aqui, ó, pele rugosa está relacionada ao sapo, essa definição aqui está relacionada a rãs. E aí você pode pegar todo esse material, todas essas perguntas aqui da especialidade de anfíbios e traduzir essas perguntas aqui em pequenas outras perguntas que possam ser utilizadas no aplicativo. Porque no aplicativo não dá para colocar essas perguntas direto, você tem que ter alternativa, múltipla escolha e cada pergunta vai valer uma pontuação diferente. Eu fiz aqui no Word porque é mais fácil de se fazer essas perguntas, porque o Word ele já dá a opção de correção da palavra e você consegue contar facilmente a quantidade de caracteres que tem. Depois que você finalizar, você vai pegar essas suas perguntas aqui que você fez no Word e você vai lançar ela para a planilha do Excel. Nós precisamos, agora presta bastante atenção, nós precisamos dessas perguntas neste documento, nessa planilha do Excel. Se você mandar em Word para a gente, não serve. Por quê? Porque isso aqui já vai direto para o aplicativo. Então tem que mandar no Excel, nesse modelo de pergunta que a gente enviou para você. Por que eu utilizei o Word? Porque o Word ele é mais fácil para você escrever a pergunta, contar as palavras e fazer correção. O Excel ele não dá muito dessas opções. Mas depois que você fizer no Word, você só vai copiando aqui, ó, e colando essas perguntas para cá, ó. Das opções abaixo, qual é uma característica do anfíbio? Aí você vai copiando daqui e trazendo para cá. Se for usar a imagem, no momento nós não estamos utilizando, você teria que colocar o nome da imagem, mas por enquanto deixa isso aqui em branco. Você só vai colocando as alternativas. Invertebrado, e aí você vai copiando e vai colando aqui todas as perguntas. Alternativa 1, 2, 3 e alternativa 4. Você coloca aqui a alternativa 4. Vou selecionar aqui o Excel. Depois, você vai marcar aqui, ó, qual dessas alternativas é a correta. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa 1. Então, você vai marcar aqui que a alternativa 1 é a alternativa correta. Qual o nível de dificuldade dessa pergunta? Eu considero que essa pergunta é muito fácil. Então, eu coloco o nível de dificuldade 1. Se eu julgar que essa pergunta ela é mediana, eu colocaria nível 2. E se eu achar que essa pergunta é difícil, eu coloco nível 3. Se a pergunta for muito óbvia mesmo, e a resposta for muito fácil, você pode colocar ela nível 3. Por quê? Porque reduz o tempo de resposta da pessoa.
tá certo? Quando a pergunta é difícil, além dela ser difícil, o cara ainda tem menos tempo para poder responder, tá certo? Então, como eu acho que ela é muito óbvia, é fácil, mas é muito óbvio, eu vou colocar aqui nível 3 para ela. Não se preocupe que na revisão a gente vê esses detalhes aí para vocês. A segunda pergunta, ó, podemos afirmar que nem todos os anfíbios precisam de água para se desenvolver? Eu sei que ela é falsa, né, mas eu vou copiar para cá, ó. Copiei a pergunta. Alternativa 1, verdadeiro. Alternativa 2, falso. Vou colar aqui o falso. Eu sei que essa resposta ela é falsa, então é a alternativa 2. Quando é falso e verdadeiro, você não precisa colocar nada na alternativa 3 e 4. Vou dizer que essa pergunta ela é muito fácil, então eu vou colocar o nível 1. E aí você vai colocando conforme seu entendimento. A maioria das fêmeas dos anfíbios são mudas? Essa é uma pergunta. São mudas as fêmeas dos anfíbios? E aí você copia. A gente vai ter uma pessoa para poder estar revisando essas perguntas, para ver se ela tem uma coerência, se está escrito bem certinho, se está dando para entender legal, tá certo? E aí você copia de novo para cá, ó, verdadeiro e falso. No caso, deixa eu desfazer isso aqui para não causar confusão, ó. É falso. Tá certo? E aí eu marco aqui a opção número 1, eu acho que essa pergunta é fácil. E aí você vai fazendo todas essas alterações. Beleza, galera? Depois que você copiar tudinho e lançar aqui na planilha do Excel, você só salva esse arquivo e depois envia pra gente. Eu mostrei um exemplo como você faz utilizando o Word. Se você quiser fazer pelo Excel direto, você pode fazer. Ao invés de você escrever a pergunta lá no Word, você pode começar escrevendo aqui pelo Excel. Por exemplo, para atrair as fêmeas, os machos. Aí você pode já digitar aqui, ó, diretamente essas perguntas. Não sei você, mas eu prefiro utilizar o Word porque o Word já me dá a opção de correção. Ele já coloca a primeira palavra em maiúsculo direto, ele já verifica se tem alguma palavra que está escrita errada e por aí vai. Mas se você quiser usar por aqui, não tem problema também não. Só tem que tomar mais cuidado na hora de escrever as palavras. Coacham, piam, liberam substâncias ou dançam. Aí você vai marcar a opção que é verdadeira, você vai dizer o nível de dificuldade dela e fecha por aí. Salvou aqui, coloca o nome lá, né? Salva, manda pra gente por e-mail. Beleza? Depois que você finalizar todas essas perguntas e salvar, ó, tá certo? Aí tem todas as perguntas e você finalizar e salvar, você vai enviar isso daí pra gente através do e-mail contato@dvvsabetudo.com.br. Chegando pra gente, nós vamos revisar as perguntas que vocês fizeram, vamos melhorar se for preciso e já disponibilizar imediatamente no aplicativo. Quando a gente tiver já um grupo de palavras, a gente manda uma outra atualização para vocês. Beleza, galera? Por enquanto é só e valeu!